Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poder.
Esta é a nossa quinta aula e eu diria que nós vamos estudar o que a gente pode chamar de teologia marxistas, tá? Vamos lembrar o seguinte, que esse tema, né, do marxismo é um tema muito caro para mim, é um tema que eu já estudo há décadas, com 2 livros lançados, pelo menos 2 cursos online lançados, até para que as pessoas entendam o que é o marxismo. O marxismo ele é muito próximo de uma religião e até vou dizer mais, ele é muito próximo da religião cristã, em certo sentido, embora negue todos os seus valores. O que eu estou falando não é novidade, você tem aí alguns, Jacques Maritain, você tem aí o próprio Arnold Toynbee, né, que viram o marxismo como uma heresia cristã, que seria uma distorção do cristianismo. E dentro dessa dissertação do cristianismo, como eu disse que o marxismo ele é um tipo de uma religião, então muitos dos cristãos foram seduzidos e acabaram reformulando cristianismos, e esses cristianismos eles se tornaram verdadeiras tentáculos do marxismo e tem aí enganado a muitos, não só católicos, como também evangélicos. Então, nós vamos ver só um instantinho, nós vamos ver primeiramente sobre teologia da libertação e depois nós vamos avançar aqui para o evangelho progressista, né, que é algo bastante comum que nós temos visto hoje. Vamos começar aqui com uma frase. Essa frase é do Luiz Felipe Pondé. Para quem conhece, sabe que o Pondé ele é um filósofo. Em termos de crença religiosa, digamos que ele fica transitando aí entre um cristianismo indefinido, mais católico, e um ateísmo, um humanismo, embora de vez em quando ele dê ali as suas posições, né? Mas ele foi muito, nos últimos tempos, ele tem falado muitas coisas até boas do cristianismo, ele como filósofo, ele fala que tem coisas muito interessantes para analisar ali. E tem um livro dele que eu vou citar aqui, que chama-se Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, onde ele critica o politicamente correto, Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, né, o livro dele. E ele critica o politicamente correto e faz algumas críticas muito boas contra a teologia da libertação, né? Então ele fala o seguinte: ninguém precisa de Nietzsche para matar Deus, basta chamar um teólogo da libertação. Então o que ele entendeu? Ele entendeu que a teologia da libertação não tem nada de Deus ali nela, né? Ela não passa de um marxismo disfarçado e que engana também os próprios católicos que adotam a teologia da libertação, que foi algo muito forte aqui no Brasil, tá? Na década de 70, aliás, boa parte da esquerdização do Brasil ela acontece embaixo da influência da teologia da libertação, ok? Nós vamos ver aqui. Bom, vamos para algumas definições. A teologia da libertação é uma corrente teológica que engloba diversas teologias cristãs desenvolvidas no terceiro mundo ou nas periferias pobres do primeiro mundo a partir dos anos 70 do século XX, baseadas na opção preferencial pelos pobres contra a pobreza e pela libertação. Desenvolveu-se inicialmente na América Latina. Aqui é interessante você pensar que, opa, deixa eu pôr aqui do jeito, aqui é interessante você pensar que essa teologia da libertação ela vai focar muito na questão social. Então, vamos lembrar o seguinte: no marxismo não existe qualquer outra realidade que não seja a realidade social, tá? Então, Deus, anjos, demônios, nada, a alma humana, isso aí não existe, tá? O que existe é simplesmente a matéria. Vamos lembrar só aqui algumas coisas que é interessante para a gente entrar aqui, que o marxismo ele é um naturalismo, a visão dele é uma visão naturalista materialista. O que é a visão naturalista materialista? É uma visão que só existe a matéria. Só que o Marx, ele trabalhou de tal maneira essa questão da matéria, e aí ele tem o chamado materialismo dialético, que aí nesse trabalho que ele faz, o resultado disso é que a matéria ela é algo em transformação.
né? Então, tudo que aconteceu, aconteceu por causa desse materialismo dialético, trouxe transformação. Então, ele acaba sendo um materialismo prático e que busca explicar a vida e tudo mais. Então, é óbvio que quando uma determinada teologia ela abraça as ideias de Marx como sendo boas, simpáticas, e até mesmo quer igualá-las à visão cristã, eles acabam deixando qualquer foco no sobrenatural, no transcendente, no além, no futuro, e começa a focar aqui numa visão político-social. Então, mesmo essa libertação que está aqui, essa libertação da teologia da libertação, ela nem é teologia nem é libertação, tá? Mas ela usa a palavra libertação aqui não no sentido bíblico, não no sentido cristão usual, da libertação dos poderes espirituais, da libertação do pecado, da libertação do mundo, mas usa a libertação aqui no sentido de libertação de uma condição política opressiva, ou qualquer condição existencial opressiva, mas tudo isso dentro de uma perspectiva puramente social, puramente política, nunca numa questão transcendente além dessa vida, porque para eles não existe nada além dessa vida, tá? Então, essa é a ideia da teologia da libertação. Essas teologias, nós vamos ver que tem mais de uma, utilizam como ponto de partida, reflexão, de sua reflexão, a situação de pobreza e exclusão social à luz da fé cristã. Esta situação é interpretada como produto de estruturas econômicas e sociais injustas, influenciada pelas visões das ciências sociais, sobretudo a teoria da dependência da América Latina, que possui inspiração marxista. Então, é isso aqui, é um marxismo, é uma intenção de misturar marxismo com cristianismo. Eu tenho falado um monte, gente, que um cristão marxista é um quadrado redondo, tá? É uma luz escura, é um fogo frio. Por quê? Porque o marxismo ele parte do pressuposto do não Deus. Não existe nenhum Deus. Não existe nada além do mundo que nós vemos aqui. E o cristianismo, por outro lado, se fundamenta justamente na existência de Deus, na existência da alma, em seres espirituais. Essa é a base da visão de mundo cristã. Então, você pegar uma noção tão materialista como o marxismo, e você querer usar isso na teologia, é uma coisa esdrúxula, é uma coisa absurda, né? Uma coisa contraditória, plenamente contraditória. Por isso que eu digo que é um quadrado redondo, um fogo frio, uma luz escura. Não tem como você reconciliar as duas coisas. Mas o trabalho do marxismo, embora em muitos lugares que ele chegou, ele tenha tomado o poder de um modo violento, né, com morte, com revolução social e política, em muitos lugares, não. Em muitos lugares, ele vai fazer uma penetração simplesmente ideológica, ele vai fazer uma penetração filosófica. E nisso, então, ele procurou seduzir o cristianismo e encontrou no Brasil muito respaldo, né? E em vários países da América Latina. Então, fizeram uma mistura entre um cristianismo qualquer e o marxismo. E aí nós temos a teologia da libertação, que tem várias vertentes, tá? Mas vamos lá. A situação de pobreza é denunciada como pecado estrutural. E estas teologias propõem o engajamento político dos cristãos na construção de uma sociedade mais justa e solidária, cujo projeto identifica-se com ideais da esquerda. Uma característica da teologia da libertação é considerar o pobre não um objeto de caridade, mas o sujeito da sua própria libertação. Então, veja só, essa libertação que ele quer dar para essa condição é a libertação da condição sociopolítica, tá? Não tem nada a ver. Então, vamos pensar assim, quando você tem uma mensagem do evangelho, você entende que a pessoa ela está sob o domínio do pecado, né, de certas práticas que a tornam alienada a Deus. Então, ela precisa de uma mensagem que tire ela dessa alienação, dessa separação de Deus, para que então ela possa ter um relacionamento com Deus. Então, ela é escrava de certos hábitos, ela é escrava de uma condição espiritual destrutiva, e, da mesma forma, ela tem a sua existência futura comprometida, que será longe de Deus. Então, o Evangelho vem com que intenção? Para a pessoa ser liberta do pecado. Vamos lembrar, Jesus fala duas frases de Jesus em João 8, o que ele fala? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele fala, quem comete pecado é escravo do pecado.
se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você veja que é uma libertação desse poder do pecado, dessa força que atua na existência humana e torna ela escrava de certos tipos de comportamento, de sentimentos, de ações, e que por isso separa, aliena o homem de Deus. Ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é João 8. Dentro de uma visão marxista, ele fala em alienação, mas a alienação marxista é uma alienação em outro sentido. O homem ele está divorciado, ele trabalha, mas o seu trabalho não integra a realidade à sua volta, então o seu trabalho, na verdade, o aliena. E essa condição de trabalho alienante vem das condições sociais, da estrutura social da sociedade, da qual precisa escapar. Normalmente, gente, esse escape ele vai acontecer por meio da revolução violenta mesmo. A teologia da libertação ela gosta muito de trabalhar o livro de Êxodo, porque eles veem o livro de Êxodo, o grande reflexo do que é libertação. O que é libertação? É você sair da submissão a um governo opressor para a sua liberdade. Então, toda a visão deles é isso. Inclusive, baseado nessa visão, eles fomentaram revoluções em vários lugares da América Latina. Né? Então, essa é a visão da teologia da libertação. Que mais nós podemos falar aqui? O pobre não como objeto de caridade, mas como objeto da sua própria libertação. Então, através da Revolução, da Revolução Armada, de exigência dos seus direitos pelo Estado, ele consegue se libertar. Né? Você veja bem, você tem uma outra visão de mundo que diz o seguinte, que você, através de trabalho, através de diligência, através de esforço, você sairia também de certas condições sociais opressivas. Essa é a visão normal. Na visão marxista, você tem que exigir isso do Estado, né? Você tem que exigir isso do Estado, que o Estado venha colocar você numa condição melhor. Então, normalmente, essa teologia da libertação, ela fez evolução em muitos lugares da América Latina, se aliando, fazendo uma aliança para derrubar o Estado e se colocar no poder. E, normalmente, ele está sempre aliado aí aos governos de esquerda, tá? Aqui para você entender a teologia, um pouquinho da teologia da libertação, levando em conta que é a sua própria ação, e eles normalmente vão ser bem críticos à questão de caridade, porque isso não resolve o problema, e aí vai, né? Mas, de outra forma, ele acaba colocando as pessoas em submissão ao Estado, e isso é muito ruim. Mas vamos lá. Assim, os seus teólogos propõem uma pastoral baseada nas comunidades eclesiais de base, nas quais os cristãos das classes populares se reúnem para articular fé e vida, e juntos se organizam em busca de melhorias de condições sociais através da militância do movimento social ou através da política, tornando-se protagonistas do processo de libertação. Além disso, apresentam as comunidades eclesiais de base como uma nova forma de ser igreja, com forte vivência comunitária, solidária e participativa. As comunidades eclesiais de base, gente, elas foram muito fortes dentro do catolicismo, tá? Principalmente na região do Nordeste, até hoje ainda existem, mas elas funcionavam como um tipo de mistura mesmo, clara, ali entre catolicismo e marxismo. O MST, ele já é um movimento inteiramente marxista, né? E, inclusive, antirreligioso. Durante muito tempo, você não podia praticar qualquer tipo de religião lá. Hoje já mudou um pouquinho isso. Você pode praticar a sua religião lá, mas sempre sujeito àquela visão de mundo, aquela doutrinação no marxismo. Então, essas comunidades eclesiais de base, elas foram muito importantes na década de 70 e 80 para trazer toda a visão esquerdista aqui para o Brasil, ok? Mas vamos lá, ainda aqui sobre teologia da libertação. Por seu método e opções políticas, trata-se de uma teologia extremamente controversa, tanto pelas suas implicações nas igrejas quanto na sociedade. A partir dos anos de 1980, com a redemocratização das sociedades latino-americanas e a queda do Muro de Berlim, com consequente crise das esquerdas,
e as transformações sociais e econômicas provocadas pela globalização e o avanço do neoliberalismo, essa teologia perdeu parte da sua combatividade política e social. Então, veja só, o que aconteceu? Primeiro, havia uma luta da esquerda forte contra as ditaduras que nós tínhamos na América Latina de uma maneira geral, tá? Quando essas ditaduras elas chegaram ao fim, o próprio movimento das comunidades eclesiais de base perderam um pouco sua força. Você teve a queda de Berlim, que foi, na verdade, uma crítica a todo o sistema comunista, socialista, que não funcionou, né? Então, isso já enfraqueceu ainda mais, né? Ainda mais. Trouxe crise para a esquerda. E aí você tem transformações sociais e econômicas da globalização, e faz com que a teologia da libertação perdesse, em parte, a sua combatividade. O fato, gente, é que ela mudou de forma. Eu lembro, talvez, ali no começo dos anos 2000, ou 1990, uma matéria até do Luiz Saião, falando sobre a morte da teologia da libertação e como que ela se tornou obsoleta. Mas ela acabou não morrendo, gente, ela acabou se fortalecendo de outras maneiras, assumindo formas diferentes, e ela está aí. Mas hoje ela tem crítica, inclusive, de dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Um exemplo, gente, da teologia da libertação, eu lembro que quando eu fui fazer primeira comunhão, eu fiz primeira comunhão, minha mãe de origem nordestina, era bem católica, nós éramos praticantes, né? Mas eu lembro que quando eu fui fazer primeira comunhão, nós não aprendíamos muitas coisas a respeito da doutrina cristã católica. Nós aprendíamos coisas sociais, problemas sociais. Eu lembro até eu brincar assim, que se aprendeu hoje, minha mãe falava, eu dizia, não, eu já aprendi tipos de verme, tipos de doença, não sei o quê. Ela falava, mas não vamos ensinar nada aí, não, só fica ensinando essas coisas, porque era o auge da teologia da libertação, né, das comunidades eclesiais de base. Então, o nosso aprendizado era tudo na área social, não tinha na área espiritual, doutrinária católica, era isso aí que nós, de fato, estudávamos, né? Então, aquilo ali era muito estranho. Então, vamos lá agora ver algumas questões gerais ligadas à teologia da libertação. E aquilo que eu falei para vocês, né? Tá aí os 5 pontos. A ênfase na realidade social. Como eu disse para vocês, para o marxismo não tem outra realidade a não ser a social. Então, só tem a realidade social, é isso que eles se preocupam. Então, acaba sendo atividades, digamos assim, filantrópicas, tá? Mas a grande maioria são atividades políticas ou sociais para libertar as pessoas da opressão social que ela vive, né? Então, esse é um ponto assim, muito forte dentro da teologia da libertação e outras derivadas dela também. Uma preocupação muito grande com a questão social, a questão da alma, do pecado, da comunhão com Deus, da vida espiritual, da piedade, nada disso entra no catolicismo romano, da teologia da libertação, e nem outras derivadas. Por quê? Porque a preocupação social, o ser humano, ele deixa de ser um ser espiritual para ser simplesmente um ser social. Aí você tem o fracasso das previsões comunistas, porque o comunismo, gente, ele até se acreditava que era o natural, o mundo ia se tornar comunista. Um dos grandes clássicos do comunismo inicial, que era do Bukharin, né, o ABC do comunismo, ele falava com todas as letras, que dali a 10, 20 anos, o mundo inteiro ia se tornar comunista. Isso era 1920, né? 20 e poucos. Ou seja, a previsão dele não se cumpriu. Por quê? Porque aquilo não tem nada a ver, aquilo ali não vai ter fundo, aquilo é uma utopia, né? Uma utopia. Qualquer pessoa que amadureceu um pouco sabe disso, né? Então, o fracasso das previsões comunistas levou a procurar caminhos para implementar o comunismo que fossem mais lentos, mas que fossem ali influenciando a cultura aos poucos, né? Inclusive a teologia. Aí nós temos o marxismo cultural, também chamado de marxismo ocidental,
em que ele busca explicar o marxismo e também entender o marxismo, introduzir o marxismo, já de uma forma mais persuasiva, não mais a derrubada do poder político, não mais a revolução, mas uma coisa mais lenta. Então, a Escola de Frankfurt, que era um grupo de pensadores comunistas lá de Frankfurt, que, por perseguição de Hitler, foram para os Estados Unidos. Você tem o Lukács, que era um filho de um bilionário, de um banqueiro bilionário, mas que se dizia a voz dos proletários, né? E tem o Gramsci, o Antônio Gramsci, que é o pai, talvez assim, de todos, o pai do marxismo cultural. O Gramsci foi líder do Partido Comunista Italiano, ficou preso muitos anos. Nesse tempo dele preso, acabou que trouxe uma visão dele de fazer a transformação, a transição do capitalismo para o comunismo através da influência cultural, tá? Então, esse foi o foco do Gramsci, e que é muito conhecido aqui nas universidades brasileiras desde a década de 60. O Bultmann existencialismo serviu para quebrar toda a visão da Bíblia como literal, e aí nós temos a situação da América Latina, que aqui, vamos pensar o que era a América Latina. A América Latina, um continente católico, um continente pobre, e por isso aqui toda essa visão da teologia da libertação ganhou muito impulso, né? Ganhou muito impulso e procurou fazer daqui as suas bases de atuação. Então, não é só no Brasil, mas em toda a América do Sul, a ideia de transformação política, social, através de revolução, ou através de influência, ganhou ali um apoio muito grande em toda a América Latina. E algumas coisas importantes, né? Ela era uma nova perspectiva teológica, né? Isso chamou a atenção. Você deixava de ver o ser humano na sua completude, porque o homem ele não é só um ser social, ele é um ser espiritual, ele é um ser relacional, né? E dentro disso, a perspectiva principal é o seu relacionamento com Deus, mas o marxismo, como ateísta, o que ele vai fazer? Ele vai direcionar toda a energia do cristianismo bíblico para a transformação social, para atividades políticas, para atividades de protesto, e aí vai, tá? Então, a salvação marxista, ela nada mais é do que uma salvação social, uma salvação em que a pessoa vai ser salva de quê? Vai ser salva da sua condição de vida, vai ser salva da sua pobreza, nunca dos seus pecados, né? Nunca dos seus pecados. Então, a salvação social, ela faz parte da visão marxista. E a praxis política, né? O que é essa parte da praxis é uma coisa mais profunda, e a gente às vezes fala simplesmente prática, mas é muito mais do que mera prática. Mas, de qualquer maneira, a verdade é, a prática marxista, a exigência de que você faça algo, lembra até uma famosa frase do Engels, que ele falava que 1 grama de ação vale mais do que 1 tonelada de teoria. Então, eles não só eram grandes pensadores e formuladores, grandes não estou dizendo bons, tá, gente? Grandes pensadores e formuladores das suas doutrinas, mas Marx e Engels, eles também eram muito ativos, eles viam a necessidade de uma ação pragmática para poder trazer as transformações que eles queriam. E aí, gente, a gente pode dizer que quando você lida com teologia com a teologia da libertação, você está lidando com um marxismo puro, você está lidando com um puro suco de marxismo ali. Mas os seus adeptos, eles são, às vezes, convencidos de que eles estão vivendo o cristianismo, de que aquilo é a base do cristianismo, e aí vai. Você já deve ter escutado as besteiras de que Jesus era comunista, já deve ter escutado que os primeiros cristãos eram comunistas, todo esse monte de engodo, de engano, de falácia, está aí, né? Está aí.
é uma prática que está aí. Então, a teologia da libertação foi talvez essa tentativa vigorosa de mesclar a teologia com a filosofia marxista. Agora vamos lá, gente, olha aqui. Um exemplo enológico da influência da teologia da libertação. Quando eu escutei essas músicas, né, eu achei muito interessante, mas está aqui, ó, você vai conhecer essa música, né, ela é muito comum no meio evangélico. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, em nome do Senhor. Então você vê que Vencendo Vem Jesus, ele já perde qualquer sentido. Por que cantar Vencendo Vem Jesus faz com que perca todo o sentido? Porque o Vencendo Vem Jesus atribui a ele, a Jesus, pessoalmente, o papel de governante dessa terra. E nunca, na visão marxista, Jesus vai ser o governante dessa terra. Jesus é uma ilusão, né? Mas, quando eu falo em nome do Senhor, ele está usando o nome do Senhor, e aí vamos cair, né? Usando o nome do Senhor em vão, para instigar as pessoas à revolução, para instigar as pessoas a tomar um posicionamento sociopolítico. E ele continua aqui, ó, vamos todos irmandados nessa luta pelo amor, peito aberto e desarmados, nossa espada é o Senhor, repartir os pães da vida e lutar por nossa paz. Sua lei nos quer iguais. Cristo é a luz, Cristo é a cruz da nossa glória, somos todos irmãos seus. Nós tratamos nossa história sob a luz da luz de Deus. Nosso sangue está na terra, nossos olhos estão no céu. O Senhor é o nosso Deus. Mais justiça quem trabalha, mais castigo a quem explora. Jesus Cristo nunca falha, está chegando a nossa hora. Nossa arma, nosso canto, ele a Deus nos levará. Quem luta, vencerá. Então, músicas desse teor que caracterizam a teologia da libertação dentro da Igreja Católica. Como eu disse, eu fui católico e eu lembro aqui de uma música que nós cantávamos aos domingos, que dizia mais ou menos assim: minha irmã trabalhadora, é operária e mãe também. Fica em casa, o filho chora, sai de casa, o pão não vem. O que é isso? É uma música de cunho social. Então, o cristianismo ele passa a ser instrumento para chamar uma revolução social. Agora que, gente, não é que a igreja não tenha a responsabilidade de falar, de ajudar, ou que não seja bom mudar as condições sociais. Só que o que eles estavam fazendo é se tornar ferramenta de um poder político, social, de uma visão de mundo ateística que se via como a redenção da humanidade. E aí, nisso, muitos católicos embarcaram, inclusive, gente, a própria CNBB, Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, ela foi a grande influência da visão socialista para o Brasil, tá? Para a gente não esquecer. Ela foi. Então, você teve muitos adeptos, igrejas católicas aí que aderiram maciçamente a essa questão da libertação política, da libertação social, ok? Então, só aqui para a gente conhecer um pouquinho. E aí nós temos também, dentro dessa nossa perspectiva da teologia da libertação, alguns derivados. Né? Nós temos aí alguns derivados que estão ligados a isso. Então, ó, as que eu pus aí: teologia negra, teologia feminista, teologia gay, teologia da missão integral e o cristianismo progressista. Tudo isso, gente, a guerra de classes... Preste atenção aqui. O marxismo ele prega a guerra de classes, né? O burguês contra o proletário, o patrão contra o empregado. Ele fomenta isso, né? Ele fomenta essa briga, ele fomenta esse conflito. É o trabalho dele, é a visão dele. Só que muitas vezes esse conflito não foi possível em alguns lugares, inclusive nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá o operário ele tinha uma condição boa de vida, né? Ele não se via como oprimido, ele às vezes comprava o próprio produto que ele produzia, o próprio carro que ele produzia. Esse foi o mundo inteiro. E aí também é o seguinte: em muitos lugares eles acabam tomando certas ações que minimizam essa desigualdade social e de repente está tudo bem. Se ficar tudo bem, gente, para o marxismo não está tudo bem.
Porque para o marxismo, o estágio final, que é o comunismo, que é a ausência de propriedade privada, que é a ausência de controle, né? Para eles, esse estado, para ser atingido, você tem que ter o conflito de classes. Então, o que, que eles fazem? Eles começam a substituir o conflito de classes por conflito de raças, por exemplo. Então, você começa a ter um movimento negro, né? Aí a teologia negra. Porque essas teologias que estão aí, elas têm já equiparações dos movimentos sociais. Elas só são extensões. Então, você já tinha o conflito ali racial, principalmente nos Estados Unidos. Mas aí você tem uma teologia negra que, nesse caso, ela sanciona esse conflito, ela instiga esse conflito agora dentro do cristianismo. Você tem a teologia feminista, lembrando aqui, o negro é oprimido pelo branco, a mulher é oprimida pelo homem. Então começa uma teologia feminista. Inclusive, nessa teologia feminista, vocês sabem que Deus é colocado como homem e mulher. Você não pode dizer que Deus é homem. Deus é homem e Deus é mulher. Então, a princípio, a teologia feminista ela vai quebrar toda a ordem ali que a Bíblia estabelece para acabar com a opressão e para tornar homens e mulheres iguais. Tá? E aí você tem a teologia gay, que aí é também o marxismo, a guerra de classes, a primeira guerra de classes levada para a raça, a segunda guerra de classes levada para o sexo. E agora que a teologia gay é uma guerra de classes levada para uma determinada prática. Né? Então, a teologia gay também citou muito os gays a lutar pelos seus direitos, acabar com a opressão dos héteros e daí por diante, tá? Até aqui o que nós temos são teologias que são bem diretamente derivadas do marxismo. Aí você tem só um detalhe aqui, gente. Primeira pessoa que começa a desenvolver uma luta dentro da prática homossexual, dos grupos dos homossexuais, é o Harry Hay, que forma uma sociedade chamada Sociedade Mattachine, tá? Lá nos Estados Unidos. E esse Harry Hay, que era da Sociedade Mattachine, ele era um comunista. Então, ele era comunista mesmo declarado. Inclusive, ele sai do Partido Comunista porque ele considerava, na época até o comunismo considerava a prática homossexual errada, tá? Pra você saber. Eles consideravam, inclusive, matavam e tinha punição e tudo mais, né? Até haver essa mudança aí, porque a gente chama já uma mudança woke. Então, ele sai do movimento comunista, o Harry Hay, para não atrapalhar. Ele diz que ele não quer atrapalhar o movimento comunista, então ele vai usar as táticas que ele aprendeu no movimento comunista para desenvolver o movimento gay, que vai desembocar depois na teologia gay, que é uma coisa grave, né? Começa a pegar essa questão do homossexualismo, fazer teologia em cima, e aí fica muito complicado, tá? E aí você tem duas teologias, duas últimas, elas são teologias mais voltadas, mais focadas no público protestante, no público evangélico. Então, a primeira delas é a teologia da missão integral, da qual fez parte Ariovaldo Ramos e outros mais, mas que essa teologia da missão integral, de uma maneira muito sutil, busca tirar o foco do que é bíblico para um foco do que é social. Por exemplo, teve um pregador até conhecido da teologia da missão integral, que ele fala que é errado ficar falando de vida eterna. Que quem fala de vida eterna ou é um mero religioso, ou ele é burguês, ele é rico. Né? Então, o certo não é ficar falando de vida eterna, você tem que alimentar as pessoas. Nenhuma dúvida que a gente tem que alimentar as pessoas e cuidar delas. Né? Antes de pregar para uma pessoa, veja se o estômago dela não está vazio. Só que a verdade não é essa. A verdade é que Jesus mesmo falou que a primeira preocupação é espiritual. Quando ele multiplicou o pão, lá no capítulo 6 capítulo 6 de João, ele multiplica o pão e o pessoal vai atrás dele, e ele fala, né? Vocês me buscam não pelos milagres que eu fiz, mas porque vocês comeram o pão e se saciaram. Quem comer desse pão, mas quem comer do pão que eu lhe der, jamais terá fome, né? Trabalhar não pelo pão que perece,
mas pelo pão que permanece para a vida eterna. Então, veja bem que Jesus deixou bem claro que essa preocupação pelo pão físico não é tão importante quanto a procura do pão espiritual. Mas os teólogos da missão integral, claro que dentro deles tem as suas maneiras diferentes de ser, mas muitos teólogos da missão integral, eles largaram a preocupação com pecado, reconciliação, vida eterna, coisa desse tipo, para simplesmente entregar um tipo de evangelho social. Né? O que eu quero fazer é social, só isso. Não é que não devo fazer o social, mas as pessoas eles colocam a redenção, a libertação, a coisa principal, como esse trabalho social, tá? E por último, que nós vamos ver aqui, com alguns detalhes, o cristianismo progressista, que nada mais é, de novo, gente, é um cristianismo que abraça toda a teologia liberal, mas também abraça a teologia da libertação. Cria um outro evangelho que não é o evangelho, tá? Um outro evangelho que não é o evangelho. Esse é o fato aí. Mas vamos lá. Quem são os principais representantes da teologia da libertação? E também a gente pode até falar do cristianismo progressista, né? A missão integral, alguns que estão envolvidos aqui. Primeiro, Gustavo Gutierrez. Segundo, René Padilha. Terceiro, Leonardo Boff. Quarto, Rubem Alves. Tá? Todos esses daí, os três primeiros são católicos. Inclusive, o Leonardo Boff ele foi excluído da Igreja Católica, se não me engano, casou, mas ele foi o grande formulador da teologia da libertação. Veja só que a teologia da libertação, ela nem sempre ela foi bem aceita dentro da Igreja Católica. Então, mesmo lá dentro, você tem combates. Mesmo lá dentro, você tem grupos que entendem que aquilo está errado e o combatem. Mas, muitas vezes, foi abraçado também de uma maneira como a gente fala, de uma maneira descuidada, né? E fomentada mesmo por alguns grupos dentro da Igreja Católica. O Rubem Alves, ele era um pastor que, devido a uma experiência ruim, acabou se tornando quase um ateu, né? Muita gente gosta dos livros dele, ele escreve bem, é da área de educação, mas ele é uma pessoa que naufragou na fé, né? Naufragou na fé, e acabou se afastando da fé e foi para um lado bem dessa missão integral da igreja, que no final acaba anulando tudo, um evangelho progressista. Eu queria só ler esses textos aqui, gente, que eu acho interessante, do Luiz Felipe Pondé, do livro dele, que eu já mencionei aqui, que é o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, onde, de fato, ele não critica a filosofia de modo geral. Ele vai criticar de modo específico o politicamente correto, tá? Então, aqui alguns trechos do livro que eu copiei. Então, ele fala assim, ó, nos anos 60, 70 e 80, na América Latina, teólogos católicos e protestantes criaram a teologia da libertação dos pobres com relação ao poder econômico dos ricos. Mistura de cristianismo e marxismo. Veja bem, quando chega num ponto em que um filósofo não cristão, ele cria certas teologias, porque as teologias se afastou realmente do que ela tinha que ser. Segundo Ratzinger, em escritos do ano 80, o Ratzinger, só para você saber, foi o Papa Papa Bento XVI, tá? E ele era um homem muito radical, muito conservador, e eu penso que foi justamente por causa desse conservadorismo dele, muito radicalismo dele, que ele acabou tendo que abdicar. Mas está aqui, segundo Ratzinger, os escritos dos anos 80, a teologia da libertação pecava, porque associava o carisma do profetismo hebraico à análise histórica do materialismo ateu. Então, pegava os profetas, que eram profetas de Deus, homens de Deus, eles falaram contra as condições sociais? Falaram, gente, claro que eles falaram, só lê Amós, mesmo Isaías, aquilo é encantador, porque eles vão falar contra os pecados sociais do povo. Mas ali eram pessoas de Deus, com visão de Deus, criticando o pecado do povo. Quando eles misturam isso com a análise histórica do materialismo marxista ateu, você está querendo uma mistura que não é de modo nenhum saudável, né?
Mas vamos lá. E o marxismo não precisa de Deus ou de Jesus para criticar os ricos. Por isso, a teologia da libertação acabou se associando a partidos políticos de esquerda e depois foi jogada fora, por ser inútil e desnecessária para a crítica marxista pura e simples. Então, desde quando eles precisam de apoio dos cristãos? Nunca, mas eles fazem isso o quê? Justamente para poder manipular o povo e dizer, olha, não, você pode ser católico e pode ser marxista, ser comunista ou socialista. Então, o que eles de fato, eles fizeram aí, né? Foi, de fato, o que eles realizaram. Uma mescla, uma mistura, uma amálgama entre cristianismo e marxista, que, no final das contas, não é cristianismo, é puro marxismo. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Diferente dos profetas hebreus antigos, que nunca disseram que o povo era santo, esses teólogos da libertação resvalam um discurso no qual se vê claramente a herança de Rousseau, segundo o qual todo problema é político e, portanto, a opressão dos ricos sobre os pobres. Só para você entender, o Jean-Jacques Rousseau era aquele famoso que disse assim, que o homem ele é bom, mas a sociedade o corrompe. Então, a pergunta para um Rousseau seria a seguinte, se o homem é bom e a sociedade corrompe, se ele é bom, por que ele fez uma sociedade corruptora? É óbvio que o homem não é bom. Mas lembre-se vocês que aqui eles vão adotar uma teologia liberal. Na teologia bíblica, o homem não é bom, não, né? Mas aqui ele coloca assim, não, se é pobre é bom. Aqui, o oprimido é sempre bom, sem olhar que todo mundo é oprimido e opressor. De alguma maneira você oprime alguém, de alguma maneira você é oprimido por alguém, né? E todos nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Por que o Pondé, ele acaba dizendo que o cristianismo é muito mais interessante? Porque dentro da visão, dessa visão que nós temos aqui, um determinado grupo, pobre, só por ser pobre, ele já é santo, já é perfeito. E não é essa a visão bíblica. Na visão bíblica, todo mundo está errado, todo mundo depende da graça de Deus. Mas o marxista, ele tende a dividir o mundo de uma forma binária, bem forte. Então, ricos contra pobres, homens contra mulheres, brancos contra negros, héteros contra homos. Então, ele faz essa fomentação, ele precisa fazer essa fomentação para continuar, para justificar a sua existência, né? Ainda outra frase do Pondé aqui, ainda sobre isso, em que ele fala, diferente dos profetas hebreus, que nunca disseram que o povo era santo, esses teólogos da libertação, já li aqui, né? Parte 2, aqui, ó, embaixo. A teologia da libertação retira do homem toda e qualquer capacidade de se ver como responsável pelo mal, a menos que seja rico, oprima sua mulher e seja homofóbico, né? Então, o que ele faz? Que o homem, ao invés de ele se ver como um pecador, que eu acho que é a grande palavra bíblica, todo homem ser um pecador, a teologia da libertação tira isso da pessoa. Ela não se vê mais como pecador, ela se vê só como um oprimido, né? Eu sou oprimido por ser mulher, eu sou oprimido por ser negro, eu sou oprimido por ser pobre, né? Então, ele só vai enxergar essa situação, né, dessa forma. Se eu sou pobre, se eu sou homossexual, se eu sou negro, se eu sou mulher, então eu sou bom porque eu sou um oprimido. Sendo que esse negro, essa mulher, esse homossexual, eles são tão pecadores como os outros, né? E que precisam de arrependimento. Mas, dentro da visão da teologia da libertação, esse arrependimento é necessário porque já nasceram nessa classe pobre, né? Então, vamos lá. Ao retirar, ó, a crítica dele, eu acho muito interessante, como um não cristão, né? Ele falando isso, né? Ao retirar a contradição moral de dentro do homem e colocá-la na política, fora dele, como faz os herdeiros de Rousseau, a praga do politicamente correto e a teologia da libertação roubam do homem a possibilidade da angústia moral verdadeira, dizendo para ele que a culpa é dos ricos. E, com isso, elas apagam toda a tradição cristã de reflexão espiritual e moral centrada na consciência da culpa moral. Então, veja só, qual é a base do relacionamento com Deus? Eu sou um culpado,
eu preciso da tua graça, do teu amor para ser salvo. A partir do momento que você não é culpado de nada, é apenas fruto de um sistema opressor, né, que está te oprimindo ali, pesando sobre você, nesse momento você deixa de ter essa necessidade do arrependimento moral, porque você é apenas uma vítima da sociedade. Daí que você tem, inclusive, a criminalidade aumentando, porque a pessoa ela é uma mera vítima da sociedade. E aí, gente, eu já queria entrar na questão do evangelho progressista. A própria palavra progressista, ela é um engodo, tá? O que ela está dizendo para você? Não, se você aceita as coisas como eu estou dizendo, você está caminhando em direção ao progresso. Se você não aceitar as coisas que eu estou dizendo, você é um reacionário, você está impedindo o desenvolvimento das coisas. Então, a própria ideia de cristianismo progressista, o evangelho progressista, ou progressista, simplesmente disso, só no aspecto político, ela é uma maneira de te diminuir, né? Eu estou no progresso, você está na reação. Eu estou bem, você está mal, porque você está indo contra aquilo que é o progresso. Então, vamos lá. Definindo aqui, o que é cristianismo progressista? É o nome dado a um movimento do cristianismo protestante. Então, aqui nós já temos a teologia da libertação, ela é principalmente católica, tá? O cristianismo progressista, evangelho progressista, ele é mais de origem protestante. Contemporâneo, caracterizado pela disposição de questionar a tradição, aceitar a diversidade humana, incluindo a aceitação de pessoas gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, e pela forte ênfase na justiça social, tá? Então, tudo isso aqui faz parte da visão de mundo do cristianismo progressista. As três bases do evangelho progressista. Teologia liberal, né? Então, eles não creem na Bíblia como eu e você crê. É óbvio que não. Eles não conseguiriam levar avante qualquer ideia se eles fossem ler a Bíblia como eu e você lemos. Entendendo? Um homem pecador, necessário de apresentação, o Espírito Santo agindo. Então, a teologia liberal fornece uma base, digamos assim, uma libertação dos dogmas do cristianismo, dos pontos basilares do cristianismo, para abraçar qualquer outra coisa. Então, a teologia liberal está aí, como o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente é o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Nós vamos ver, nós vamos estudar ele em outra aula e vamos ver também os efeitos dele. No ecumenismo, todas as religiões são iguais. Então, o evangelho progressista, você não prega para os outros, você não leva a salvação para os outros. Por quê? Porque todas as religiões são iguais, que é a grande mensagem do ecumenismo. Então, a gente precisa ter essa percepção do ecumenismo presente aí no evangelho progressista. E, por fim, cosmovisão e prática marxista. Como eu disse, gente, é marxismo puro. O marxismo ele penetrou de tal forma na sociedade, inclusive nas universidades cristãs, né, católicas e protestantes. É só sendo uma PUC, Pontifícia Universidade Católica, que você vai ver o quanto que ela está misturado com isso, tá? Quanto que ela vai. E, por fim, e o último assim mesmo, essa cosmovisão e prática marxista é o fundamento. E aí eu tenho aqui, gente, pelo menos 7 aspectos do evangelho progressista que a gente precisa estar atento, né? Que a gente precisa verdadeiramente estar atento. Então, o primeiro deles é diálogo ao invés de evangelização. Por que isso, gente? Isso aqui é da teologia liberal, tá? Toda religião é igual para eles. Toda religião tem o mesmo fundamento, o mesmo Deus. Então, você vai encontrar teólogos progressistas lá num culto afro. Recentemente, há um livro chamado Porque Deus Amou o Mundo. E esse livro é uma série de artigos de autores progressistas. E eu lembro que uma dessas autoras, né, que ela era uma autora, eu entrei no Facebook dela e onde ela estava? Ela estava numa festividade afro lá na Bahia, em Salvador. Estava lá participando. Por quê? Porque para eles nós não temos que evangelizar,
nós temos apenas que conversar, nós temos apenas que dialogar, nós temos apenas que ter um relacionamento puro, honesto e saudável com as pessoas de outras crenças. Aí, para você entender, tem uma coisa, se você quer converter, dentro dessa visão, se você quer converter o outro, né? Se você quer converter o outro, é uma coisa muito ruim, porque você está se dizendo melhor do que o outro, né? Então, ele vai dialogar, ele não vai evangelizar. Ele vai dialogar, ele não vai querer persuadir o outro à sua fé. No cristianismo progressista, é um absurdo que você queira que a pessoa tenha a mesma fé que você, creia na mesma coisa que você. Tá? Então, primeira coisa, diálogo ao invés de evangelização. Segundo, ação social ao invés da pregação do evangelho. Então, veja só, não é que a ação social é errada, mas só a ação social não salva ninguém. O homem é um ser alienado de Deus, o homem é um ser pecador, destinado à perdição eterna. O que ele precisa? Se arrepender dos seus pecados, se reconectar com Deus e andar com ele, fazer de Deus o seu Senhor, através de Jesus Cristo. Isso é evangelização. Agora, para esse grupo, o que importa é fazer ação social. Como eu disse, não é problema de fazer ação social. A igreja sempre fez, está fazendo e continuará a fazer. Mas dentro da visão deles, a ação social é superior a qualquer outra coisa. Então, você ajuda as pessoas, não precisa pregar evangelho. Igreja igualitária e inclusiva, ao invés de distinta. O que quer dizer isso? Gente, eles criaram, dentro desse movimento do evangelho progressista, eles criaram uma coisa chamada igrejas de absorção. As igrejas de absorção, o que são? São igrejas que elas não têm que pregar evangelho, falar que Jesus salva, apontar o pecado. Não. A igreja progressista, o que ela tem que fazer? Ela só tem que se preocupar, em ajudar as pessoas. Esse é o trabalho. Aí ela tem cursos, aí ela tem atividades, palestras, mas nada de confrontar o homem de que ele é um pecador e precisa ouvir a voz de Deus, tá? Então a igreja é igualitária, ela é igual, todo mundo igual ao mundo, não tem distinção, né? E tudo que ela tem que fazer é ajudar as pessoas e pronto. Quarto ponto, futuro nas mãos humanas ao invés da mão de Deus. Isso aqui é um ponto muito sério, gente, porque dentro da visão marxista não tem nenhum Deus, então a história está na mão dos homens. E aí onde veio a utopia marxista. A ideia de que eles vão construir um mundo melhor, e a gente sabe que este suposto mundo melhor acabou trazendo foi a morte, destruição para muita gente. É só conhecer um pouquinho da história do comunismo que você sabe disso, né? Então, só que dentro da visão progressista, a igreja vai trazer transformação para o mundo. Então, ela vai ela tem o futuro nas suas mãos. Não é Deus que virá e transformará todas as coisas. É ela mesma que tem o futuro nas suas mãos e vai trabalhar dentro dessa direção. Modernidade ao invés de revelação. Gente, lembre-se disso. Lembre-se que eu falei. Na teologia liberal, o aspecto cultural tem mais poder, tem mais efeito, tem mais, como eu posso falar assim, peso do que a Bíblia. Então, o que ele vai... Vamos lá assim, o que a modernidade me ensina? A modernidade me ensina que o homossexualismo não é pecado, que é apenas uma opção que a vida tem, que hoje morar junto, ter sexo livremente antes fora do casamento, tem nenhum problema. Então, ele vai por esse caminho, né? Então, é modernidade ao invés de revelação. Sexto, missão como revolução social e não como proclamação do evangelho. Gente, missão é ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Isso é missão. Missão é ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é missão. Qualquer outra coisa, fazer caridade, ajudar, é complemento. Então, isso aqui é muito importante, por quê? Porque, na visão deles, é a visão liberal. O que vai restar para eu fazer para as pessoas? Simplesmente falar para ser legais e ajudar os outros.
não tem pecado, não fala de arrependimento, reconciliação com Deus, não fala nada disso. Fala em ajudar socialmente e acabou. E, por fim, gente, a prática marxista ao invés da orientação bíblica e divina. Então, esse pessoal... E aí eu vou falar assim, eu hoje tenho procurado fazer um trabalho focado naqueles que querem aprender. Eu tenho, né, ao longo dos anos, criei uma rede de relacionamento nas redes sociais, e às vezes eu vejo pessoas lá no passado que foram meus alunos, pessoas que foram crentes bíblicos, né? E eles entraram numa faculdade e simplesmente se tornaram marxistas. A grande dificuldade que eu vejo nisso é que essas pessoas não perceberam que elas deixaram de ser cristãs. Elas deixaram de realmente ser cristãs. E são pessoas, às vezes, até boas. Eu vejo assim que ninguém nem lê, nem comenta as coisas que eles escrevem, porque provavelmente eles estão numa igreja cristã com a mente deturpada e o pessoal não quer encrenca, não quer brigar. E eu também não quero brigar com ele. Confesso para vocês que já tive vontade de ir lá e falar, não, o que você está ensinando aí é marxismo. E Marx é ateísmo. E ateísmo foi morte de cristãos. E ateísmo, ele não leva a pessoa para perto de Deus, ele leva a pessoa para longe de Deus. Mas qual foi meu foco? Eu vou perder tempo com essa pessoa, que essa pessoa não vai mudar a mente dela. É melhor que eu trabalhe com pessoas, trazendo a Bíblia, o conhecimento bíblico, a solidez bíblica para essa pessoa, do que simplesmente deixar ela querer falar algo para ela e vou ter conflitos desnecessários, tá? Bom, queridos, eu acho que é isso aqui do nosso Teologia da Libertação, né? E do Evangelho Social, aliás, Evangelho Social não, do nosso Evangelho Progressista, né? Que é a mesma coisa, Teologia da Missão Integral, tem ali os seus destaques, mas a questão maior cai no social, tá? Meu canal, uma benção, se você puder se inscrever. Minhas redes sociais também, se você puder me seguir aí nas minhas redes sociais, ficarei muito feliz, tá? Bom, olha, gente, quanta caminhada nós já fizemos aqui. Já vimos as teologias modernas. Gente, as teologias, todas elas estão em voga aí, tá? Aí você tem a teologia liberal, você tem o fundamentalismo, você tem a teologia, a neo-ortodoxia, você tem a teologia da libertação, o cristianismo progressista, e próxima aula temos mais tipos de teologias aí para observar. Então, até a próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.